Irmãs e irmãos, graça e paz, vamos à nossa lição da Escola Dominical de hoje. A lição é a número 3 e o título da lição é Fé na Palavra, Força para a Vida. Nós vamos ler o texto bíblico de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. O texto bíblico nos diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Esta lição de hoje nos fala então sobre termos fé na palavra de Deus e esta fé nos dará força para a vida. A lição nos fala muito em tempos de crise, que tempos de crise são desafiadores, que são os momentos em que podem nos inquietar, nos trazer angústia, nos enfraquecer, mas também nestes momentos nós devemos olhar para a palavra de Deus e buscar nela auxílio e força para as nossas vidas. São os momentos de crise, apesar de todos os desafios que podem vir com esses momentos, apesar de toda a luta e tristeza e inquietação, nós podemos nos fortalecer na palavra de Deus nestes momentos. Quando nós olhamos para a palavra, nos orientamos e buscamos a direção de Deus através da sua palavra, nós encontramos refrigério para a nossa alma. Através do nosso olhar para a palavra do Senhor e buscando nela a direção, nós também encontramos renovo para a nossa fé e também encontramos ajuda e força para caminhar. E é isso que nós aprendemos com Josué. Josué, conforme nós podemos ver neste capítulo 1 do livro, nós aprendemos que ele estava num momento de crise, de dúvida, mas Deus fala com ele, dando a ele a promessa da sua presença, dizendo que ele fosse forte, que ele fosse corajoso, que ele meditasse na lei e que o Senhor estaria com ele em todos os momentos. Então nós podemos ver aqui na revista o seguinte comentário. O livro de Josué começa apresentando um cenário de crise em que Josué estava envolvido. Moisés, seu líder e amigo, havia morrido, o que além de gerar tristeza, apontava para a nomeação de um novo líder
para conduzir o povo de Israel até a última etapa da promessa feita por Deus aos patriarcas na conquista da terra prometida. No texto bíblico para a nossa reflexão neste dia, nos fala que Deus fez promessas a Josué, fez promessa de que ele nunca o abandonaria e estaria com ele na caminhada, dando-lhe sucesso na caminhada. Mas este sucesso, porém, estava condicionado à obediência de Josué à lei do Senhor. A obediência dele à lei, ele deveria meditar nesta lei e anunciá-la. Então, este sucesso na caminhada estava condicionado à obediência a Deus e à sua palavra. Josué, ele atendeu ao mandado do Senhor e ele enfrentou com coragem e com força essa nova fase da sua vida, uma fase bastante difícil, que ele estava com muitas dúvidas logo no começo, mas a presença de Deus deu força, esclarecendo as dúvidas e orientando Josué na caminhada, liderando então o povo. Com Josué, nós aprendemos então que nós temos que ter a nossa fé alicerçada na palavra de Deus, como nos diz o título da revista de hoje: Fé na palavra, força para a vida. Quando nós temos a nossa fé alicerçada na palavra de Deus, nós temos o nosso ânimo renovado. Então, uma fé alicerçada na palavra de Deus renova o ânimo, pois por 3 vezes Deus falou ali no texto em que lemos a Josué: seja forte e corajoso. Uma fé alicerçada na palavra de Deus renova o ânimo e nos leva a ter compromisso, pois Deus faz promessas a Josué, mas mostra para ele que para ele ser próspero e bem-sucedido, ele deveria cumprir as promessas de Deus, meditar na lei do Senhor, anunciar a sua lei, fazer a vontade de Deus. Assim como Josué, nós, cristãs e cristãos, devemos meditar na palavra de Deus, anunciar a sua palavra, pois isso nos aproxima mais de Deus e traz bênçãos para as nossas vidas. Nós podemos ver isso na conclusão que a revista nos traz e nos diz assim: assim como a Josué, Deus nos comissiona e desafia a viver debaixo da sua palavra. Isso implica não só o conhecimento, mas também a reflexão e a prática. O salmista afirma que a palavra de Deus traz sabedoria no Salmo 119, versículo 98. E o apóstolo Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia está à nossa disposição e o Espírito Santo nos ajuda na compreensão da Bíblia. Por isso, podemos ter a segurança de que se nela meditarmos e seguirmos, cumpriremos com êxito a nossa jornada. Amém. Então, esta foi a nossa meditação de hoje. Um abraço, irmãos e irmãs, no amor de Cristo, e até a nossa próxima lição da Escola Dominical. Deus abençoe a todos e todas. Amém.